Você acredita na vida após a morte? E se eu te dissesse que existe alguém que afirma ter ido além, muito além, e voltado do pior lugar que se possa imaginar? Hoje, você vai conhecer uma história perturbadora, um relato que assombra médicos, religiosos e céticos até hoje. O de um homem que morreu por alguns minutos e diz ter visto o inferno. Seja bem-vindo ao canal Folclore Fantasma, onde o medo ganha voz. Se você gosta de mistérios, histórias reais e lendas que desafiam a lógica, já se inscreve, ativa o sino e deixa o like. Porque o que você vai ouvir agora pode não te deixar dormir hoje à noite. O nome dele é Brian Miller, um caminhoneiro americano de 41 anos que vivia uma vida comum até o dia em que tudo mudou. Era um dia aparentemente normal de trabalho. Brian dirigia tranquilamente quando sentiu uma dor forte e repentina no peito. Ele sabia que algo estava errado. Era um infarto. Levado às pressas para o hospital, foi atendido com rapidez. Os médicos conseguiram estabilizar seu estado. Ele estava consciente, conversando, e parecia fora de perigo. Mas então, 24 horas depois, algo inesperado aconteceu. Brian sofreu um segundo ataque cardíaco, muito mais forte. Seu coração simplesmente parou. Por mais de 40 minutos, ele foi considerado clinicamente morto, sem batimentos, sem atividade cerebral detectável. Os médicos tentaram reanimá-lo com todas as técnicas disponíveis. Não houve resposta. A equipe médica já começava a aceitar o óbvio, mas enquanto seu corpo estava inerte, algo estranho acontecia com sua consciência. Brian diz que se viu fora do próprio corpo, observando a movimentação ao seu redor, como se flutuasse sobre a maca. Mas essa visão foi se apagando, e de repente ele se viu em outro lugar, uma estrada, coberta por uma névoa espessa. O silêncio era total. Do outro lado da estrada, ele viu uma mulher, sua sogra, que havia falecido anos antes. Ela o olhava fixamente, sem dizer nada. Mas atrás dela, algo se movia. Algo que não queria apenas observar. Brian diz que o ambiente começou a se transformar. O ar ficou denso, sufocante. Um calor insuportável subiu do chão. E ao longe, ele começou a ouvir gritos, choros. E logo depois, viu formas. Criaturas que não pareciam humanas. Ele conta que tentou correr, mas seus pés afundavam em um solo viscoso, quente, como se estivesse caminhando sobre carne viva. Essas figuras se aproximavam, distorcidas, com olhos vazios, bocas abertas em gritos eternos. Elas não falavam, mas ele sentia o que queriam. Sentia o ódio, sentia o desespero. E, acima de tudo, sentia que estava sendo julgado. Não havia tempo, não havia direção. Era como estar preso em um looping de dor e medo, um sofrimento que não parecia físico, mas existencial. Segundo Brian, ele entendeu que não pertencia àquele lugar, mas o lugar o queria. E então, quando tudo parecia perdido, uma voz surgiu na escuridão. Não era uma voz humana. Era como um pensamento gritando dentro da cabeça dele. Não é a sua hora. No hospital, nesse exato momento, algo inacreditável aconteceu. Depois de 45 minutos sem batimentos cardíacos, Brian voltou à vida. Seu coração voltou a bater. Os médicos não conseguiram explicar nenhum dano cerebral, nenhuma sequela. Era como se tivesse dormido e acordado. Mas Brian não voltou o mesmo. Ele chorava, não de alegria, mas de pavor. Demorou dias para falar sobre o que viu. E quando falou, ninguém soube como reagir. Alguns acharam que era delírio, outros que ele viveu uma experiência espiritual. Mas ele nunca mais foi o mesmo. Abandonou o trabalho, se afastou das redes sociais, da tecnologia, da vida agitada. Passou a viver em silêncio, voltado para a espiritualidade. Eu fui avisado, ele dizia. Se eu morrer daquele jeito de novo, não volto mais. A ciência, claro, tenta explicar.
Muitos médicos acreditam que o que Brian viu foi uma alucinação causada pela falta de oxigênio no cérebro. Mas como explicar a nitidez do relato? Como explicar as semelhanças com dezenas, talvez centenas, de outros relatos semelhantes? O que intriga é que muitos que passaram por experiências de quase morte descrevem lugares parecidos, ambientes escuros, figuras ameaçadoras, sensações de julgamento e sofrimento. Por que tantos relatos apontam para um lugar que se assemelha tanto ao inferno? Estaria a mente apenas criando um pesadelo? Ou será que por alguns segundos Brian realmente cruzou uma fronteira proibida? Essa pergunta talvez nunca tenha resposta. Mas uma coisa é certa: ele acredita e nunca mais foi o mesmo. E você? Acredita no inferno? Acha possível que alguém vá até lá e volte? Se essa história te fez pensar, te arrepios ou te prendeu até aqui, deixe seu like, compartilhe com alguém que também se interessa por esses mistérios. E comenta aqui embaixo. Você acredita na existência de um lugar assim? Obrigado por assistir até o fim. Nos vemos no próximo vídeo. E lembre-se, nem todos que voltam iguais.